Meus irmãos, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a essa casa de oração. Você que está chegando a primeira vez na nossa casa, sinta-se acolhido, abraçado. Espero que você permaneça conosco durante muito tempo, vindo aqui buscar consolo, informação, esclarecimento, alívio, enfim, tudo que a doutrina espírita pode nos proporcionar. Sejamos muito bem-vindos, que a paz de Deus e de Jesus seja conosco. A gente tem trabalhado durante alguns meses as leis morais, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec codificou as leis morais em 10. Claro que não esgotou, elas não são só aquelas 10 que ele coloca, mas, didaticamente, ele colocou 10 leis morais. E nós temos trabalhado uma a uma, desde o ano passado. Hoje, a gente vai tratar já da sexta lei moral, conforme está lá no Livro dos Espíritos, sexta por ordem simplesmente para ordenar, não em ordem de complexidade ou de importância, não. Mas enfim, a sexta lei moral, que é a lei de sociedade, né? Então vamos ver o que são as leis morais. É o conjunto de leis divinas que regem o progresso moral e espiritual da humanidade. O mundo, o universo, é regido por leis físicas e por leis morais. Então nós temos uma lei bem importante que nos rege, que chama Lei da Gravidade. Todo mundo já ouviu falar dela, e quem não ouviu falar, saiba que se não fosse a lei da gravidade, a gente não estaria com os pés na terra, não estaria fixo, né? Andaríamos pelo espaço sem rumo, não teria como nos segurar. Mas a lei de gravidade é uma lei física, estudada pela física, e nós estudamos ela já no colégio, lá no ensino médio, talvez. Mas aqui na doutrina a gente vai tratar das leis morais, que também são leis divinas, como as leis físicas. Todas as leis da natureza, então, são leis divinas, pois Deus é o criador de tudo, né? Umas regulam as relações da matéria, falei há pouco, são as leis físicas. Outras dizem respeito ao homem em suas relações consigo mesmo, com seus semelhantes e com Deus. São as leis morais. Elas estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, descritas, explicadas, codificadas nas questões 614 até a 917. Terceira parte ou o terceiro livro de O Livro dos Espíritos, a lei de sociedade, então, é uma destas leis morais que lá estão. Estão escritas na nossa consciência, lá no Livro dos Espíritos, elas estão codificadas. Mas onde é que estão os artigos dessa lei? Onde é que a gente conhece esta lei? Na nossa consciência. Elas são continuamente relembradas e contêm as regras do corpo e também as regras que regem a nossa alma, o nosso espírito. São elas, precisamente na questão 648 de O Livro dos Espíritos, na pergunta, Kardec coloca, são a lei de adoração, do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade. As 5 primeiras nós já trabalhamos aqui. Hoje, a lei de sociedade. Lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, por fim, lei de justiça, amor e caridade. Se Deus quiser, veremos, trabalharemos todas.
Assim, então, é na terceira parte do Livro dos Espíritos, lá nas questões 766 a 775, são 9 questõezinhas só, que trata, que Kardec nos traz codificado o ensino dos imortais a respeito da lei de sociedade. Temos nos itens 1 ao 3 do referido capítulo, o capítulo 7, abordados os seguintes tópicos. Ela é curtinha, essa lei. É a necessidade da vida social, a vida de isolamento ou voto de silêncio e os laços de família. E nós vamos ver cada um deles. A necessidade da vida social. Deus criou a vida de tal forma que tudo nela caminhará dentro da lei de evolução. Reparem que lá na questão que Kardec traz as leis morais, ele não coloca explicitamente, por exemplo, a lei de evolução. Mas tudo, todas elas, tudo na nossa vida, na nossa reencarnação, é para que se cumpra a lei de evolução. E tudo no mundo, tudo no universo, material, espiritual, tudo progride. Tudo, absolutamente tudo progride. A Terra já foi um planeta primitivo. Hoje é um planeta de provas e expiações. E isso não acontece assim, da noite para o dia. Não é uma linha reta e definida. Nós ainda temos tribos primitivas, nós ainda temos vulcões, nós ainda temos alguns ambientes deste planeta que nos lembram que são alguma coisa primitiva. Mas, na maioria, somos provas e expiações. Nós ainda temos tribos primitivas, mas ao mesmo tempo nós conquistamos o espaço. Nós temos uma tecnologia, quer dizer, as coisas meio que se intercalam, interagem, e é o progresso permeando tudo e agindo sempre em obediência à lei de evolução. E a lei de sociedade também está a serviço desta lei de evolução. A lei de evolução estabelece que a vida social é necessária porque o homem tem que progredir, tudo tem que progredir. E o homem pode retroagir? Não. Lá no Livro dos Espíritos também está dito que não. O máximo que pode acontecer é estacionarmos no nosso degrau e na nossa escalada evolutiva. Mas retroagir, retrogradar, não. Isso não acontece. E a pressa é nossa. Queremos o quê? Queremos ser anjos. E seremos. Sim, seremos. A lei de evolução trabalha para isso. Insulado quer dizer, numa ilha, isolado, não lhe é possível, não é possível ao homem progredir, por não dispor de todas as faculdades. Meus irmãos, a gente precisa uns dos outros diariamente, desde o momento que nos levantamos. A cama que dormimos, assim, acho que em 99% dos casos, não fomos nós que a fizemos. A água que nos banha pela manhã, não fomos nós que encanamos. Não é verdade? Foi alguém que produziu o pão que a gente come, a roupa que a gente veste. Ah, não, eu mesmo costuro as minhas roupas. Sim, mas o tecido foi você quem teceu? O pano? Fomos nós que fizemos? Quer dizer, em tudo, materialmente falando, nós precisamos uns dos outros. Espiritualmente não é diferente. Nós precisamos sim uns dos outros. E como para evoluir? Falta-lhe o contato, quer dizer, insulado, falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento ou isolamento, ele se embrutece e estiola, quer dizer, definha, fica bruto, porque não aprende, porque não evolui, porque não progride, vai estacionar.
Não pode, não dá, é contra a lei. E a gente é infeliz quando a gente se desvia das leis de Deus. Isso nós já sabemos, né? Elas existem para que nós sejamos felizes. A sabedoria da criação traçou-nos o caminho evolutivo de tal modo que não avançaremos adiante uns sem os outros, materialmente falando e espiritualmente falando. Repito, não dá para viver uns sem os outros. Ai, mas é complicado, parece que eu me complico cada vez mais porque eu não tenho paciência, porque o outro me desperta raiva. Quantas vezes a gente vê e lê na rede social ou em qualquer lugar, prefiro bicho do que gente. Que pena. Os bichos, os animais são importantes? Muito, muito. Mas é com as pessoas que nós aprendemos. É com as pessoas que nós nos relacionamos e precisamos nos relacionar. Não tem como fugir, nem devemos. A vida, porém, é comparável à máquina, cujo funcionamento harmonioso depende do ajuste das peças que a constituem. Imaginemos a nossa vida como uma grande máquina, e nós, e o coleguinha, e o meu semelhante, e o meu marido, a minha esposa, os filhos, o colega de trabalho, todos somos pequenas engrenagens, e cada um tem que fazer o seu papel para que a máquina funcione, tem que desempenhar o seu papel. E o que acontece? Às vezes eu deixo de fazer o meu papel e fico cuidando lá do serviço, da vida, do papel que desempenha o coleguinha. Esse é o problema. E o coleguinha faz a mesma coisa às vezes conosco. Não é assim que funciona, não é este o ensinamento, não é esta a ideia. E as peças em qualquer máquina são diversificadas, às vezes a gente não entende, meu Deus, como é que pode ser assim? Todos somos diferentes e é assim que tem que ser, é assim que vai funcionar. Essa é a ideia. Deus coloca tudo misturado para que a gente se entenda. E o que é que tem que sobrar dessa miscelânea toda? O que é que tem que fluir dali? O amor, meus irmãos. É desta forma que nós aprendemos a nos amar. Pensando nisso, somos levados a considerar que todos devemos cooperação ao bem geral. Todos, meus irmãos. Ah, mas eu faço a minha parte. O vizinho é que não faz a parte dele. Não é problema nosso. Não é problema nosso. Problema nosso talvez sejam os nossos filhos até certo ponto. A gente os educa, a gente os ensina, mas a vida é deles. A gente não pode, ter ingerência ilimitada sobre a vida de ninguém, nem dos nossos filhos. Às vezes nem da nossa, meus irmãos. Basta uma dor de barriga que nos tira de circulação. Ah, mas eu vou porque eu faço, porque eu aconteço. Então, tenha uma dor de barriga e veja se você faz e acontece tudo que você quer. Às vezes nem da nossa, nós não temos esse controle. No entanto, nosso lugar de ação é o recanto íntimo em que nos cabe trabalhar e permanecer. E aqui a lição é de humildade e trabalho. Vamos fazer a nossa parte. A vida do meu semelhante pertence a ele. E eu tenho o quê? Que respeitá-lo, acima de tudo. Eu posso nem concordar com o que ele faz. Não posso não concordar com a maneira que ele vive, que ele ganha o sustento dele, que ele se comporta. Eu posso não concordar com nada disso, mas a vida é dele. Eu sou obrigada a respeitá-lo. Ah, isso significa você ficar quieta, você se calar, por exemplo, diante de uma violência? Não. Existem leis humanas também, e cada um vai responder a elas. Mas a vida é dele, e minha, e sua, e cada um tem a sua. Cada um é uma engrenagem.
Assim, devemos auxiliar aos associados da experiência do mundo, quer dizer, uns aos outros, sem violentar-lhes a formação, respeitando. Não percamos tempo exigindo aos seres amados demonstrações e valores que ainda não nos podem oferecer. Respeitemos. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua limitação. Eu posso exigir muito do outro se eu também não posso dar também? Quer dizer, eu quero porque eu quero, paciência comigo, tolerância comigo, mas com os outros eu não tenho. É tudo para ontem. Vamos. Não, não é assim. A gente também precisa dessa benevolência, né? Trabalhemos e sigamos adiante, mantendo a consciência tranquila, trabalhando, seguindo adiante, respeitando, consciência tranquila. O resto, a vida se encaminha. Poderemos claramente conseguir semelhante realização, desde que prossigamos estrada fora, respeitando a todos, mas amparando-nos em Deus. Este é o segredo, estrada fora, respeitando, amparo em Deus, seguindo as leis divinas e tá tudo certo. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, a vida de isolamento ou voto de silêncio. O ser humano é, por natureza, um ser gregário, criado para viver em sociedade, ou Deus não nos teria dado, conforme está escrito em O Livro dos Espíritos, a habilidade e capacidade de falar, mas até papagaio fala. Não, então, de falar e raciocinar e amar, né? E aprender e evoluir. Então é para isso que nós precisamos viver em sociedade. O seu insulamento, mesmo a pretexto de servir a Deus ou de desenvolver virtudes, constitui uma agressão à lei natural, por caracterizar uma fuga injustificável às responsabilidades requeridas ao seu progresso espiritual. É assim, vivendo em sociedade, que a gente vai desenvolvendo as nossas virtudes. Não devemos nos isolar, nem que seja a pretexto de, sei lá, vou ficar lá numa caverna orando, esperando, vem paz interior, né? Vem paz, ela não vem, não é? A gente tem uma frase que eu acho muito bacana, que ela diz assim que as mãos que trabalham fazem mais do que os lábios que oram. É importante a gente orar, sem dúvida, mas só a oração basta, meus irmãos? Não, né? A oração sem obras, a fé sem obras é morta. Quer dizer, a gente tem que trabalhar. E como é que faz para trabalhar? Cai na vida, literalmente. Entra para a sociedade, vai trabalhar pelo outro, vai aprender. Vamos viver em sociedade. Antigamente fugiu o aprendiz do evangelho da atormentada luta humana, procurando escutar o Senhor. Quer dizer, esse insulamento era muito mais comum antigamente. Hoje, retiram-se numerosos deles do templo da responsabilidade, com medo da própria consciência. A gente se isola. Aonde? No celular. A gente se isola no trabalho. A gente se isola no quarto. A gente se isola da família. E aí a gente tem que procurar do que se trata. Será que é uma depressão? Será que é algum problema de saúde? Ou será que eu estou só fugindo da realidade, dos problemas que eu tenho que enfrentar? Os problemas vão continuar lá, né, meus irmãos? A gente tem que arregaçar as mangas, fé em Deus e vamos trabalhando, vamos vivendo. Seja qual for o campo de serviço e provação a que fomos trazidos, não podemos abandonar o arado do dever, quer dizer, o trabalho, né? Alegando incapacidade ou fraqueza na tarefa que nos cabe cumprir. Deus não nos dá a cruz maior do que a gente possa carregar.
nem mais pesada. Não adianta, ele não erra. Se ele nos deu esses desafios, é porque nós podemos. Lembremos-nos de que Deus não nos concede problemas de que não estejamos necessitados. É o que merecemos e, sobretudo, o que necessitamos para o aprendizado. E por isso, transformando as dificuldades da vida em preciosas lições, quer dizer, em aprendizado, saibamos extrair de todas elas a divina luz da experiência que nos habilitará o espírito ao afastamento do abismo da sombra e do escuro vale da morte. Esses são ensinamentos de Emmanuel. E agora os laços de família, que sem dúvida é a célula primeira da sociedade. Todos nascemos no seio de uma família. Ah, mas era só eu e a minha mãe. É uma família. Ah, mas eu cresci sozinho num orfanato. É uma família. A gente entende e sabe que a família não são só os laços de sangue, existem os laços espirituais. Então, seja ela como for esta família, ela é sempre uma família. E é o primeiro lugarzinho onde nós somos inseridos, onde aquela alminha é inserida num corpo através de uma reencarnação, para que a gente cumpra a nossa tarefa, para que a gente cumpra o nosso planejamento reencarnatório. De todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez mais importante em sua função educativa e regenerativa, que é a constituição da família. Nenhuma. Isso são palavras dos espíritos. Eu concordo com eles. Eu acho que está certo. É a mais importante na função educadora e regenerativa do ser. De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Sempre, sempre, através de uma reencarnação. Se não houvesse a reprodução, como é que ia dar? Como é que ia acontecer? Como é que o mundo, como é que as pessoas evoluiriam? Não existiria nada, não é verdade? A reprodução em todos os setores. Através do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Tá, e as famílias que não podem ter filhos? Sejam elas por uma formação homoafetiva, sejam elas por uma formação em que um homem e uma mulher não conseguem reproduzir, não conseguem ter filhos por algum problema. Não tem problema. Às vezes o casal é uma família. Muitas vezes eles adotam, às vezes não adotam para trazer para dentro de casa, mas adotam de longe, adotam os sobrinhos, adotam os irmãos. Meus irmãos, vamos abrir a nossa cabeça para esse conceito que eu estou falando de adotar um outro ser. Às vezes a gente adota um irmão lá longe. Por quê? Porque tu te preocupa, porque tu ajuda. É assim que funciona. É a família, não é verdade? Então, mas assim, quando é estabelecimento de um casal, que se vamos lá, numa família que a gente chamaria de tradicional, mas em que um casal se reproduz, tem filhos, é aí que acontece, né? A grande magia, vamos dizer assim, a reencarnação dos seres para o aprendizado, para cumprir o planejamento reencarnatório e a lei de evolução. Fácil entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente, na carteira do corpo carnal, as lições profundas do amor que nos soerguerá um dia, em definitivo, da terra para os céus, quer dizer,
Quando aprendermos a amar, então seremos anjos. E para isso a gente tem que ter as experiências, ora como pais, ora como mães, ora como filhos, ora numa nação brasileira, ora numa nação africana, ora numa nação europeia e por aí vai. Então não adianta eu ter esse preconceito de raça, de cor, de credo, adianta de nada. Na próxima eu volto lá naquele lugar onde eu tanto falei, onde eu tanto critiquei. Por quê? É castigo? Não, meus irmãos, é para a gente aprender a amar. Eu preciso amar. Então eu volto lá para aprender o amor. Eu volto lá para experienciar aquela situação. É assim que funciona. Não existe castigo, as leis divinas não têm isso. Habitualmente, nunca, sempre, somos nós mesmos quem planifica a formação da família. Antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Quer dizer, lá no mundo espiritual, às vezes, nós conseguimos, dependendo do nosso grau evolutivo, participar da programação reencarnatória que vamos ter, mas não sem o amparo dos instrutores beneméritos, né? Como aqui, a gente escolhe, faz a nossa casa, mas a gente tem que ter o quê? Um arquiteto, um engenheiro, um pedreiro. A gente sozinho não consegue. Comumente chamamos a nós, então, antigos companheiros de aventuras infelizes. É isso, para a gente aprender, para a gente consertar. Programando-lhes a volta ao nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. A gente volta com os nossos companheiros de aventuras infelizes para a gente fazer de novo. Até quando? Quantas vezes? Quantas forem necessárias, até a gente aprender. E eles também. É importante considerar, entretanto, que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Olha só. E sim os da simpatia e da comunhão de ideias, as quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Existe uma outra lei divina que também não está citada lá, que chama lei de afinidade. E nós também estamos sujeitos a ela. Com quem nos afinizamos? Isso depende do nosso pensamento, da nossa maneira de agir e de ser. Atualmente, na fase de aferição de valores morais por que passa a humanidade, é comum ouvir a voz da imaturidade e do pessimismo anunciando a extinção da família. É o que mais temos ouvido. Família acabou, não existe mais. Né? É o que a gente tem mais ouvido por aí. Então isso é voz pessimista, não é verdade. Entretanto, devemos tranquilizar os nossos corações, porque a família não está em extinção. O processo é de transformação. Foi o que eu falei. Hoje, a família pode ser com um casal homoafetivo. A família pode ser só com mãe e filho, ou filhos, ou pai e filho, ou filhos, uma família só de irmãos. Hoje ela está em transformação e tudo é família. O fato de ser a instituição familiar uma necessidade do homem não significa que ela seja imutável. Não, ela muda, como tudo, e progride sempre. A família já se modificou muito, desde a fase da sociedade predominantemente agrícola até os dias de hoje. Isso é fácil de constatar. A gente vive falando aí dos nossos avós, como é que era, né? Filhos e filhos. Era comum a família ter lá 10, 12 filhos. Eram em 11 irmãos, eram em 12 irmãos. A gente sabe disso. Hoje, às vezes, a gente tem um só.
Estamos assistindo a uma nova transformação. Então, concluindo, meus irmãos, que filhos difíceis, pais problemas, parentes que se nos colocam na condição de antagonistas, quer dizer, de opositores, companheiros do lar que nos relegam ao abandono. E, em consequência, as lutas aparecem agressivas e contundentes, né? É aí, no Instituto Doméstico, que somos chamados a praticar a paciência e exercitar a compreensão. É mais fácil. Deus, em sua infinita misericórdia, nos coloca no seio de uma família para a gente exercitar a paciência e a compreensão. É mais fácil, porque, via de regra, a gente ama os entes queridos, os nossos familiares. Se fosse com um estranho era mais difícil, é mais difícil exercitarmos a paciência e a compreensão. Com os filhos a gente acha mais fácil, com o companheiro, com os irmãos. Muitos de nós se acham detidos nessa oficina de burilamento e melhoria, incapazes de ultrapassar a órbita da consanguinidade para a construção do amor a que as leis do Senhor nos destinam. Não é só os laços de consanguinidade, os laços de família são muito mais amplos. Entretanto, a nós outros, os espíritas, compete a obrigação de enxergar mais longe e reconhecer mais amplos os deveres que nos prendem à experiência comunitária. Quer dizer, nós, os espíritas, nesta abençoada doutrina, temos esse esclarecimento, essa compreensão, porque a nossa fé não é cega, ela é uma fé raciocinada, e a gente entende, não é que nós acreditamos, nós sabemos que é desta forma, é diferente. Não somente suportar os conflitos de casa com serenidade, abraçando os entes queridos, com a certeza de que os amamos, livre de nós às vezes, quer dizer, longe, se assim eles o desejam, né? Para serem mais cativos aos desígnios de Deus. Então, às vezes, a gente compreende por que um ente querido, um parente, um filho se afasta de nós. Assim ele prefere, é melhor, ele tem que cumprir, não é os nossos desígnios, são os desígnios de Deus. Não apenas isso, mas entender também os grupos em que nos movimentamos, a nossa família maior, olha só, sem os laços sanguíneos. Amar, auxiliar, apoiar construtivamente e servir sempre a todos os que nos compartilhem o trabalho e a esperança. Olha só, essa é a sociedade. E que Jesus nos ajude nesta empreitada de viver em sociedade, porque é necessário, porque é salutar, porque precisamos evoluir. E vamos aprendendo uns com os outros. Jesus nos disse que ninguém chegará ao Pai se não for por Ele. E ninguém chegará a Ele, Jesus, se não for pelo próximo. Esse é o caminho, né? Ele segue adiante. E nós procurando compreender, procurando respeitar e, sobretudo, daí, neste exercício, vai surgir, sim, o amor. Que é isso que nos falta para a gente evoluir. Mas a gente chega lá. Meus irmãos, que tenhamos todos uma boa noite, que Deus, que Jesus nos abençoe, que a nossa semana seja cheia de trabalho, de realizações, saúde, que o ano que está no início, aí o primeiro mês ainda, seja da mesma forma abençoado. Obrigada pela atenção de todos, fiquemos na paz de Deus e de Jesus e boa noite.